O que me deixa triste nesse texto não é a pressão psicológica e emocional que fazem contra o meu Jesus. O que me deixa triste nesse texto é que a Bíblia diz que todos os seus discípulos, repita comigo em voz alta, todos os seus discípulos fugiram. O que me deixa triste nesse texto é que além dos discípulos fugirem, ainda restava um rapazinho que poderia ficar ao lado do mestre. Ainda restava um rapazinho que poderia dizer: eles fugiram, mas eu não fugirei. Ainda restava um rapaz que poderia dizer: covardes, eu não quero ser covarde como eles. Mas a Bíblia deixa claro que o rapaz não aguentou também a pressão psicológica, porque diz a Bíblia que quando foram colocar a mão nele, ele estava apenas, pastor Júnior, envolto num lençolzinho, e ele rapidamente desenrola-se e diz: fico pelado, mas não sou preso. Mostro a minha vergonha, mas não vou abraçar essa prisão. Fico desnudo e que ri de mim e pode zombar de mim, mas eu não quero ser preso com ele. A minha fala começa agora. Quando eu conheci o Evangelho, e quando eu conheci o Evangelho, era raro ver pessoas que depois de um tempo de caminhada com Deus, oscilavam tanto na fé. Quando eu conheci o Evangelho, as pessoas que abraçaram a cruz, as pessoas que abraçaram a Jesus, dificilmente, pastor João, deixava Jesus por pequenas ou por grandes adversidades. Quando eu conheci o Evangelho, as conversas não eram as de hoje. As conversas molequinho que eu ouvia David nos bastidores, era gente dizendo: Alisson, irmão, me ajuda em oração, porque eu não quero abandonar a minha fé. Você ouvia as pessoas conversando: irmã, vá lá em casa orar por mim, porque desse Deus eu não vou largar e não vou abrir mão. As conversas que a gente ouvia eram de homens com a boca no pó dizendo: é covardia abandoná-lo, é covardia deixá-lo na mão. Mas eu penso que de um tempo para cá, as nossas bases não são mais sólidas, as nossas convicções não são mais convincentes. Parece que nossos pés estão em areias movediças, que por uma dor de barriga a gente já abandona a fé e deixa Jesus sozinho, que por um problema de dor de cabeça a gente deixa o Evangelho, abandona a carreira da fé e diz: Deus, me perdoa, mas eu não te seguirei mais. Os elementos basilares do cristianismo era a fé, era o amor, era a paixão pela obra, era homens e mulheres que não arredavam o pé, viesse a pressão que viesse, viesse ao burbúrio que viesse. Homens e mulheres permaneciam de pés firmes e diziam: venha Satanás, mas o meu Deus eu não abandono. Se você puder adorar a Deus, eu me lembro agora de um fato, que a minha avózinha fazia parte desse grupo de crentes que não abriu mão do Evangelho. Todo o santo culto, pastor Cezino, a minha avó levava uma surra de rabo de tatu, e não tinha carinho, não tinha abraço, não
tinha afetividade. O meu pai dizia: sua velha, se você for no culto, vai apanhar de novo. Não vá, porque eu vou cortar você no laçaço. Não tinha lei Maria da Penha para proteger a minha avó, mas a minha avó dizia: se quiser bater adiantado pelos cultos que eu irei, pode bater, porque eu não abro mão da minha fé. Se você não der um glória aí, porque você é muito ruim. Sabe o que aconteceu? Um dia o meu avô estava lá no último banco, minha avó com as costas cortadas no primeiro banco, e na hora do apelo ela leva um susto quando ela vê o meu avô em lágrimas, dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Mas dá a ideia que o tempo de hoje se perdeu no tempo de antes, Jorge. Dá a ideia de que nós estamos vivendo uma nova era. E hoje a crise que nós estamos vivendo, olha aqui para mim, escute isso. A crise que nós estamos vivendo não é mais a crise da depressão, porque o povo hoje está vivendo uma vida mais tranquila. Estamos comendo melhor, estamos nos vestindo melhor, já temos 2, 3 carros na garagem, a nossa mesa sempre tem uma carne diferenciada. Hoje projetos sociais amparam os brasileiros. A era que nós estamos vivendo hoje é uma era diferente da de antes, porque a era de hoje é a era dos instantaneísmos, é a era da comunicação fragmentada, é a era da globalização, é a era da compulsão virtualizada. A era que nós estamos vivendo hoje é uma era de multiplicidade de informações. Olha aqui para mim. Com tudo isso, cresce uma dinâmica chamada crise. Grite comigo em voz alta: crise. Mais alto: crise da inconstância. A cada dia que nós estamos vivendo essa crise de inconstância. Mas olha aqui para mim, mergulhemos ao túnel do tempo. Dê glória a Deus quem quiser. Mas os crentes de antes não abriu mão da sua fé por nada. Os espirituais vão adorar a Deus, sabe por quê? Porque quando as pessoas vinham para o altar, não vinham para ser convencidos, elas vinham para ter um arrependimento de alma e de coração. No tempo de antes, as pessoas que vinham ao pé do altar, elas tinham a convicção que tinham que abraçar o evangelho até morrer. E eu me lembro que a minha era de antes não era digitalizada, não era tuitada, era uma era de pessoas que tinham raízes profundas. E louve a Deus, sabe por que isso aqui é lindo? Deus me disse: Daniel, sabe por que os crentes de antes, do tempo lá do pastor Cezino, e que até hoje não abandonaram a fé, sabe por que eles estão firmes? É porque eles tinham os pés na terra, mas tinha a cabeça enfiada no céu. As pessoas andavam dizendo: eu quero o céu. As pessoas caminhavam e diziam: eu não posso perder a minha fé. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, se for possível. Olhe dentro dos olhos dessa pessoa e diga essa frase em voz alta: a sublimidade, mais alta, a sublimidade do evangelho não é você entrar nele, mas diga: a nobreza do evangelho é que depois que você entra, você não quer nunca mais sair. A sublimidade do evangelho
é que depois que você entra nele, nada mais te abala, nada mais te derruba. Que Deus nos ajude a voltar à solidez da originalidade do Evangelho. Vamos parar de ter alma frouxa. Vamos parar de ter